Olá, pessoal. Esse é mais um CMS Cast. Então, eu vou chamar aqui duas pessoas da Accenture. Todo mundo conhece a Accenture, né? Eu vou chamar aqui o Felipe Bottini e a Patrícia. Vamos lá, colocar os dois aqui. Olá, Patrícia. Olá, Felipe. É Felipe ou é Bottini? O que você prefere? Como você preferir, Eduardo? Beleza, cara. Então, porque eu também me chamam de Tambelini, de Tamba, então também fique à vontade aqui. Legal? Bom, é um prazer receber vocês aqui hoje no CMS Cast, e queria que vocês se apresentassem inicialmente aí, falassem um pouquinho de vocês e da tua atividade aí, principalmente nesse mercado nosso de agro. Aqui é a Patrícia Feliciano, eu estou na Accenture há mais de 25 anos, acho que é suficiente falar isso, mas hoje eu tenho a honra, o prazer, como a gente puder falar, de liderar a prática de sustentabilidade. Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho para vocês, um pouco das nossas histórias e também contar um pouco o que a gente vem fazendo aí nesse setor do agro, nessa agenda que é bastante relevante para nós. Aí vou deixar aqui o Felipe também se apresentar. Olá, bom dia, Legal. Boa tarde, boa noite. Patrícia, Eduardo, ouvintes do CMCast, eu sou o Felipe, eu estou na prática de sustentabilidade da Accenture há quase um ano, na verdade, eu venho de uma aquisição, eu sou fundador dessa empresa que foi adquirida, que é a Grindomos, que tem atuado no mercado de ESG, com foco bastante forte no agro desde 2005. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que legal. Bom, a gente já ouviu aí que vocês estão ligados ao tema sustentabilidade, né? Mas, assim, eu conheço a Accenture desde que eu comecei a trabalhar, eu acho que eu já ouço o nome Accenture, né? E a Accenture é líder global em serviços profissionais, ampla atuação aí, oferta de soluções em estratégia de negócios, consultoria digital. Mas eu até então não sabia que vocês atuavam neste mercado que é o agronegócio. Queria que vocês me contassem um pouquinho como é que vocês participam nesse segmento. Eu posso pegar essa aqui, né? Já um pouquinho, já me entreguei no meu tempo de casa. Então, de fato, nossa história com o agro é de alguns anos, né? Inclusive Legal. porque o agro ele é muito importante no Brasil, né? E na América Latina. Então, há mais ou menos 15 anos atrás, a gente escolheu ter especialistas, estar nessa indústria e ser relevante nessa indústria de agronegócio. Inclusive, nesse momento, a gente criou um hub da indústria de agro global aqui. Então, tudo que a gente inova, tudo que a gente pensa, o futuro do futuro em agro é feito a partir do Brasil, mas com uma perspectiva global. E aí, dentro dessa história, na verdade, a Accenture vem para trazer o conhecimento da indústria com tecnologia e trabalhar com as indústrias do agro nas grandes transformações. Então, hoje a gente está presente, entendo que em algumas agendas bem relevantes, a maior parte delas em transformações relevantes, que são habilitadas na sua maioria por tecnologia, né? E a novidade que a gente traz aqui, por isso que o Felipe e eu estamos aqui, é que agora não só a gente conhece a indústria, tem a tecnologia, como a gente está juntando e trazendo forte o componente de sustentabilidade para essa agenda, porque a gente entende que esse tema, ESG, ele é muito relevante para essa indústria. Então, um pouco essa agenda que a gente está combinando e está trazendo todas essas perspectivas agora para as agendas de transformações no agronegócio. Que legal. Felipe, você quer complementar? Fica à vontade. Não, faço minhas as palavras da Paty, só reforçando o tema do agro, né? O agro hoje, ele, por ter caído de participação no PIB, ele é 1/4 do PIB brasileiro. Então, isso denota um pouco a importância do agro como negócio e, evidentemente, a Accenture como sendo uma empresa de soluções tecnológicas, mas também de ponta a ponta, não poderia prescindir de trabalhar com agro, mas não só pelo tamanho, pela potencialidade que isso é e pelo potencial que a tecnologia tem de refinar práticas, de otimizar práticas, de acessar mercados e uma série de temas que a gente vai discutir aqui hoje, como rastreabilidade, que é um tema de importância crescente para o mercado global de commodities. Então, eu entendo que a Accenture consegue se posicionar
de uma forma a contribuir fortemente, de maneira muito relevante para a evolução da agenda do agro no Brasil, que há tempos já não é aquele agro, como é que eu posso dizer, não é, eu não estou falando de agricultura, né? Eu estou falando de agribusiness, então é uma coisa que é cada vez mais sofisticada e cada vez menos pode prescindir das ferramentas tecnológicas que estão surgindo, dado o ambiente que a gente vive de restrição regulatória, crescente demanda por produtos com origem, e a gente está bastante contente aí com o que a gente tem conseguido desenvolver nesse setor. Muito legal. A Patrícia comentou aí sobre toda essa importância e a relevância da Accenture, e existe aí um relatório que vocês geraram, né? Com o nome de Green by the Full. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse estudo e dessa divulgação aqui para o setor como um todo. Legal, posso contar um pouquinho, sim. Na verdade, esse relatório, ele traz a perspectiva deste mercado e da oportunidade que a gente tem hoje, de fato, de negócio, né, para esse mercado. Então, o que ele traz? Vou tentar resumir aqui, mas recomendo todo mundo a ler, porque tem uma série de informações adicionais aí, bem interessantes. Mas, primeiro, ele traz muito forte que legal. O consumidor... Só para avisar, então, a gente vai deixar o link desse relatório para quem quiser acessar também na descrição desse vídeo. Não, excelente, muito bom. Deixa eu contar um pouquinho o que tem no relatório. Ele traz que os consumidores hoje, eles têm disponibilidade, estão em intenção de comprar produtos ecológicos, produtos sustentáveis, né? E essa intenção, ela está crescendo exponencialmente, em especial nos mercados emergentes. Então, principalmente quando a gente fala de América Latina, Double APEC, são mercados que o consumidor está 2, 3 vezes mais buscando esse tipo de produto, inclusive comparando com a Europa e com os Estados Unidos. E o que isso significa, né? Então, primeiro, a intenção de compra existe, só que esse consumidor ele precisa acreditar, ele precisa querer comprar, né? Então, o que ele está buscando? Ele está buscando produtos simples, reutilizáveis, acessíveis, duráveis. Então, são essas características que ele está buscando. Mas o que acontece, né, quando a gente vai olhar esse mercado? Primeiro, a gente entende que é uma baita oportunidade para as empresas, é uma oportunidade de fazer negócio. Então, para vocês terem uma ordem de grandeza, a gente está falando de um mercado de 10,3 trilhões de dólares até 2050. É bem significativo. Mas, por outro lado, para que as empresas de fato estejam nesse mercado, elas precisam incorporar e trazer uma agenda de inovação sustentável, ecológica, aí, né, ligada, bem conectada com a agenda de ESG. E aí, o que a gente vê, né, como características desse mercado? A gente vê que por volta de 16% das organizações, elas já estão, de alguma maneira, nesse mercado, já tem produtos ecológicos sustentáveis. 85% olha seus produtos e está buscando uma inovação incremental, novos componentes, ou de alguma maneira adaptar o que ela já tem para dar conta, né, dessa demanda e, de fato, conectar com a agenda de ESG, com a agenda sustentável. E apenas 37% das organizações, de fato, estão investindo numa inovação disruptiva, né, para pensar no futuro do futuro, o que de fato ela pode oferecer como produto sustentável. E o estudo traz que o que é importante para essas empresas é, no final, elas incorporarem esse processo de inovação dentro da sua cadeia, né, dentro do seu negócio, e pensar em 3 passos. Primeiro, desenhar esse produto na perspectiva de valor, o valor para esse consumidor. Depois, em segundo, pensar e usar dados, usar Generative AI para entender esse mercado, entender as características do consumidor, entender como posicionar esse produto no mercado. E, em terceiro, entregar acima do preço. O que significa isso? É entregar olhando o valor, o modelo de negócio de valor, inclusive pensando no longo prazo, que esse consumidor possa usufruir, né, desse valor no longo prazo. Então, muito sucintamente, dei aqui uns highlights, né, um pouco de spoiler do que está nesse relatório, mas ele é bastante interessante, traz mais informações e dados, então
realmente recomendo aí todo mundo ter acesso e poder degustar um pouquinho mais das informações. Legal. Eu queria pegar um pedaço desse relatório que exatamente eu achei mega relevante e, assim, até assustador em termos de números, né? A gente tem lá no relatório que hoje o percentual de consumidores que optam por produtos ecológicos, ele é de 29%. E esse número, existe uma estimativa dele aumentar para 84%. Né? É um número assustador. E a gente tem uma questão, né, de como é que vai ser essa transformação, dado que hoje a gente tem 16% apenas das empresas atuando com esses produtos, né? Então, além da gente ter um aumento, a gente vai ter que ter um aumento do consumo, a gente tem também um aumento que as empresas vão ter que estar disponíveis e acessíveis para disponibilizar esses produtos. O que vocês podem falar desse movimento aí? Bom, eu posso dar uma palhinha aqui, então, em complemento ao que a Paty estava comentando, Eduardo. O que a gente nota é que essa mudança na intenção de compra, para que ela se transforme efetivamente num comportamento do consumidor, ela depende de algumas coisas acontecerem na cadeia, não só na mudança do comportamento, mas na mudança da oferta desses produtos. Então, é evidente que hoje eu perguntar para você, né, Eduardo, se você for no supermercado e eu disser, olha, essa água aqui queimou gasolina, essa água aqui não queimou gasolina, você vai preferir comprar água que não queimou gasolina, desde que ela tenha o mesmo preço que a outra. Exatamente, né? Esse é o ponto, né? Isso traz implicações importantes, inclusive de entendimento, Eduardo. A gente não pode entender o Green Feature como sendo algo pelo qual as pessoas vão pagar mais por ela. Eu não entendo dessa maneira, né? Fazer certo é a forma como tem que ser feito, né? Então, a gente não deveria dar a opção para o consumidor fazer errado, eu não deveria dar uma escolha para o consumidor fazer errado. Esse é um fardo muito grande. O consumidor entende que quando ele entra no supermercado para fazer compras, nada que ele faça é ilegítimo ou ilícito ou prejudicial a outro ser ou ao planeta, né? E claro, né, no momento que a gente vive, né, de evolução e um desenvolvimento capitalista, né, pós-revolução industrial, que não se atentou para essas coisas porque efetivamente não era entendido como um problema e hoje a gente precisa mudar uma série de paradigmas, né? O início dessa história, Eduardo, foi das empresas começarem a acoplar características do seu produto, né? Eu tenho uma certificação, ou eu tenho uma compensação de emissões aqui, e aí esse é aquele número, né, que a gente fala de adicionar uma capacidade eco no produto. 85% das empresas já fazem isso. O que a gente desse estudo que a gente está comentando aqui agora é o que a gente chama de inovação ecoessencial, que só 16% das empresas estão fazendo. Que é o quê? Eu desenhar produtos e serviços efetivamente que já tragam essas características, né? E aí eu tenho que assumir riscos do ponto de vista de negócio. Eu tenho que assumir que eu vou ter um mercado para isso, e todas essas ferramentas que a Paty comentou, dados, a inteligência artificial, para entender como é que vai ser o comportamento desse consumidor, são temas de extrema relevância e entendimento, mas a gente não pode deixar de enxergar que, para que esse movimento ele seja efetivo, eu preciso de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, eu preciso de um público consumidor sensível, e ele se mostra sensível, é o que diz a pesquisa. Ele não está dizendo eu estou pagando, mas ele está dizendo, olha, eu estou refletindo, né? E quando ele reflete, ele forma opinião. E quando a opinião pública age, eu começo a ter um regulador interessado em criar parâmetros ou balizas de jogo diferentes. Então, quem sair na frente, né? E essa é uma visão corporativa nossa, né, de entendimento de que isso veio para ficar. A gente não tem mais como vender serviços tecnológicos sem ter ele por desenho as características de sustentabilidade. Otimização de código, otimização logística, otimização de emissões, todas essas componentes que, no nosso entendimento, vieram para ficar. Por quê? Porque à medida que o mercado vai mudando, e isso não acontece da noite para o dia, você vai se posicionando melhor como negócio. Então, a essência desse estudo é dizer assim, olha, há uma aposta aqui para fazer. Você pode apostar que vai continuar sendo tudo como antes, ou que alguma coisa profunda está acontecendo em termos de transformação não só de hábitos dos consumidores, como também de políticas públicas e de abordagem das corporações. E, Felipe, bem legal o teu comentário, né, que
Cara, a gente tem que oferecer aquilo que é certo, né? Eu acabo, quando você falou disso, essa daí era exatamente a minha próxima pergunta, né? Como é que a gente vai a questão preço, né? Que geralmente é muito mais caro, né? Eu, por exemplo, estava ouvindo uma reportagem falando do peixe, né? Que o peixe, quando ele é criado em áreas de muito volume, tá? Recebe antibióticos, recebe um monte de coisa. Eu falei, cara, puxa vida. Aí eu estava comentando isso com a minha cunhada, ela falou, mas o frango é igualzinho, então eu compro frango, por exemplo, que é o frango natural lá, tal. Cara, mas aí eu vou olhar o preço desse negócio no mercado. Não sei se você quer falar um pouco mais disso ou até a própria Patrícia, mas enfim, eu tenho outras perguntas. Não, fica à vontade, Eduardo. Acho que é uma questão de efetivo entendimento, né? Um tema que eu acho que é relevante, porque a gente precisa compreender o todo. Quando a gente fala de práticas de ESG, Environmental, Social and Governance, ou sustentabilidade, o treinamento que a gente tem é para olhar as coisas do ponto de vista dissecada, pontual. Eu olho as finanças, ou eu olho o compliance ambiental. Na hora que eu tenho que colocar tudo junto e entender isso como um ecossistema, o desafio é maior. Então, quando a gente fala... né, olha, o peixe aí, se eu pegar o peixe ou o frango free range, né, que não tem antibiótico, ele tem uma taxa de mortandade maior, porque ele não está protegido com antibiótico, o que faz com que o resultado disso seja mais caro, né? E por que é mais caro? Porque você está pagando por uma exclusividade, por uma diferença naquela feature daquele produto. Agora, eu não posso olhar e entender esse tipo de mecânica como uma mecânica que vai permitir a gente ter segurança alimentar para 9 milhões de pessoas no planeta. Existe uma razão pela qual o mercado foi para o mundo do antibiótico e das poedeiras, né, os frangos viverem 40 dias, que é o tempo de abate, né, de uma poedeira, uma área equivalente a uma folha de papel sulfite. É esse o espaço que um frango tem hoje. Então, de repente, alguém, e isso é muito ilustrativo desse estudo que a gente está fazendo, identificou um potencial de mercado diferenciado para isso, que inclusive está disposto a pagar um preço mais caro. Não é a solução do todo, mas é uma forma é um fio condutor para você buscar soluções que falam, peraí, dá para fazer diferente e tem valor aqui, né? Dá para puxar esse valor, sempre tendo aquele cuidado de que não existe bala de prata, né, Eduardo? Não tem uma solução única que vai servir para salvar o mundo, dada a disponibilidade, né, de capital e tecnológica que a gente tem hoje. Mas a gente tem avançado. Eu sou um otimista com relação a todos esses temas. E se eu puder complementar aqui, nessa perspectiva também, eu entendo que tem 2 componentes importantes para que a gente faça os preços serem acessíveis, né, e que esse consumidor, de fato, esteja disposto a pagar por, né, e aí, assim, de fato, a gente vai ver essa mudança de patamar. Então, tem um tema que é a escala, né, então, a escala é bastante importante nessa equação, né, como fazer isso de maneira repetitiva, até para poder dar conta, né, da população por inteiro e não apenas os privilegiados que têm acesso. Eu acho que esse é um desafio importante aqui. E aí o segundo é um tema também de educação, de consciência desse consumidor. Então, essa mudança só vem também quando esse consumidor estiver disposto, ele entenda o benefício, ele entenda o porquê. Então, isso, de fato, faz com que ele esteja disposto a pagar, porque tem um sentido, tem uma causa por trás. Legal. Bom, vamos entrar num ponto agora, que é a questão de alavancas aí com relação à redução de emissões, né? No relatório de vocês também, existe um destaque aí com relação a indústrias de aço, metais, mineração, cimento, químicos e própria logística de tudo isso. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o controle da geração desses ativos e das regulamentações que vêm por aí, ou que já estão aí, né, para diminuir emissões aí de gases e de tudo que a gente tem aí jogado na atmosfera ou no solo. Fantástico, Eduardo. O desafio das commodities, né? Como é que é o contexto das commodities hoje no mundo? Quando a gente fala de aço, cimento e até mesmo insumos agrícolas, né? Que é o tema da CMS. A gente atingiu um nível de economia de escala nessas produções sem parâmetros, sem precedente no mundo moderno. O que quer dizer que é muito barato fazer isso hoje.
tirando aqueles movimentos que a gente conhece recente de inflação, quebra de safra, alterações climáticas que têm influenciado nessa agenda, mas se você comparar o poder de compra de um cidadão hoje, quanto que esse tipo de produto consome da disponibilidade, é o menor que teve em toda a história. Só que tem um custo embutido, que é aquilo que a gente estava falando, né? O fato de eu não precificar uma externalidade negativa, tal como emissão de gás de efeito estufa, nessa produção, não quer dizer que a sociedade não vai ter que pagar essa conta. Quer dizer que eu, como consumidor, na hora que assino o cheque, né? Aliás, nem sei se o nosso público sabe o que é cheque, né, Eduardo? Mas quando eu faço o Pix... Mas exatamente, o Pix, vamos falar do Pix. Eu não estou pagando por isso, mas eu vou pagar quando tiver enchente, né? Eu vou pagar quando eu tiver problema de saúde por conta disso, e eu vou pagar quando eu tiver indisponibilidade logística ou de qualquer insumo que vai encarecer esse produto indiretamente, né? Então, e por outro lado, então assim, eu tenho um lado específico do produto que hoje é muito barato, é mais barato do que sempre foi. Então, eu dou acesso e tudo funciona, né? Tirando, né, o que não funciona, mas da melhor forma como já funcionou, não quer dizer que é perfeito. O outro tema para eu manter o status quo desses sistemas produtivos, eu estou impactando o ambiente severamente. E hoje a gente sabe disso. Hoje a gente tem condição de quantificar isso de uma forma muito adequada. E há a necessidade da gente mudar e quebrar esses paradigmas. Quando eu falo dessas indústrias com essa escala econômica, né, com investimentos de capital nos últimos 100, 120 anos brutais, eu não consigo simplesmente desmobilizar isso e mobilizar em outra coisa para fazer a coisa certa da noite para o dia. Porque eu teria uma ruptura econômica que pode ser muito pior, né, para o bem-estar social da população do planeta. Então, esses setores, para que eles possam se empoderar e começar a promover essa transição, eles precisam alavancar recurso, né? Então, eu preciso que essas características novas e necessárias desses produtos, elas sejam, de certa forma, reprecificadas, ou seja, premiadas no preço, né? Então, eu tenho que ter um up price no green para que isso funcione. Mas agora há pouco a gente estava falando que o consumidor não quer pagar mais caro por isso. Então, é nesse aspecto que, na minha opinião, entra a regulação. Quer dizer, é sobre não fazer melhor ou pior, é sobre fazer certo ou errado. A partir do momento que eu sei que uma prática não funciona para o planeta, a gente tem que fazer, a gente tem que regular. E aí, a partir deste movimento, e aí tem vários instrumentos para fazer isso, todos eles vão ter um defensor e um crítico, ele efetivamente ele vai ter que considerar isso na conta. Tá? E por que não é simples, Eduardo? Porque a gente vive hoje um momento no mundo, né, de pressão inflacionária por uma série de eventos, né, de ação humana, como, por exemplo, conflitos, mas eu também tenho, de forma crescente, eventos catastróficos climáticos. Eu não preciso nem falar do Rio Grande do Sul, né? Assim, é um exemplo infeliz, mas muito real do que está acontecendo. E a notícia pior ainda é que foi o primeiro e surpreendeu, né? Mas ele não foi o único, ele foi só o primeiro. A gente sabe que isso vai acontecer com maior frequência e intensidade. Então, eu preciso fazer a mudança do setor econômico e, para isso, eu preciso alinhar e adequar esses incentivos, né? Nada melhor no sistema capitalista do que eu conseguir um preço maior, né? E quando eu falo em regulação, como é que isso vai se transformar em preço, Eduardo? A gente já tem visto isso acontecer para muita coisa, né? Então, por exemplo, a Europa tem uma diretriz de energia renovável e ela impõe aos seus agentes econômicos, segundo uma regra de cascateamento que está longe de ser simples, mas ela existe, que é por mandatos, né? Então, eu tenho um mandato, vou falar um exemplo aqui que é fictício, né? Mas de tudo que eu importo dentro de uma economia, eu tenho que comprar coisas tal que 10% seja originário, essa commodity de energia renovável. E no ano seguinte, 15%, e no ano seguinte, 20%, e assim sucessivamente. Isso é uma obrigação regulatória. Então, o que acontece? O comprador daqueles atributos, ele está comprando livremente no mercado. De repente, ele tem uma imposição de 10%. Ele vai escanear o mercado para procurar isso. Se tiver em alta disponibilidade, ok, ele compra, vai ser barato, vai ser a mesma coisa. Mas quando começa a faltar, e essa é a tendência, porque os mandatos são crescentes, eu começo a ver um upside de preço. Tá? E na parte agrícola, principalmente na questão de biocombustíveis, isso é extremamente relevante, né? A gente já teve conhecimento de transações de exportação de biocombustível que o preço do carbono, por conta dos mandatos crescentes, chegaram a superar o preço do combustível, né? Também não é um negócio que acontece todo dia, né? Vamos deixar bem claro aqui.
Mas a gente vê um upside. E isso, de fato, é a forma de você estimular um mecanismo capitalista a falar, opa, peraí, há aqui uma oportunidade, isso aqui vai ser pago, vai ser remunerado, portanto, vale a pena. Porque, de outra forma, eu acho difícil acontecer, Eduardo. Sem dúvida. Não, bem legal. E, assim, eu acho que vocês têm aí uma bagagem fantástica nesse mercado. Daria para a gente falar aqui mais 1 hora, no mínimo, e para ter assunto ainda para discutir. Eu queria pegar um negócio que faz parte um pouquinho do que eu acabo percebendo, né? Eu tenho conta em um banco onde ele tem, por exemplo, aquela questão de falar, olha, você... Cara, e eu estou sempre negativo. E eu falo, meu Deus do céu, o que eu faço para ficar positivo com essa questão da emissão de carbono? Aí eu falo, gente, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu estou tentando usar meu cartão dentro do próprio celular para não ter o plástico circulando. Mas como é que é essa questão, né? E como é que é o desafio da gente fazer? Porque assim, a gente está aqui, somos pessoas estudadas, né? Muita pessoa conhece o que é o negócio, mas a gente está falando com um público, na grande maioria, que não tem a menor ideia, nem às vezes, o que é carbono, né? Carbono, para ele, ainda é aquela folhinha que ele punha, né? Se ele conhece ainda isso. Então, assim, como é que eu conecto a população e conscientizo para que ele realmente tenha uma menor emissão, por exemplo, de carbono? Pati, eu sei que você tá aí um pouco combalida, né? Que a Pati tá com influenza. Mas se deixar, eu falo aqui, você me interrompa. Inclusive, o mundo está com influenza, né? Poxa, quantas pessoas só hoje eu ouvi dizer que estão mal aí por exatamente essa questão, né? Bom, é isso mesmo. Mas, o Eduardo, eu não sei se pela minha formação... Não, pode começar. Você vai falar? Desculpa, Paty. Não, vai fundo, eu te complemento. Eu não sei se pela minha formação ou pela minha experiência profissional, né, e eu atuo, né, na parte climática há 18 anos, pelo menos, claro. Eu sou um pouco cético em relação a uma mudança de comportamento por instrução e por educação, né? Eu acho que isso é muito importante, isso tem que vir, tem que ser tem que ser um baseline de uma sociedade civilizada, mas você guiar comportamento é um negócio que eu não vi acontecer, e tem alguns estudos, né, que mostram que a vivência de uma experiência ela é muito mais relevante do que qualquer tipo de educação ou instrução que eu possa dar, né? Por isso que a gente fala que a gente aprende na dor, né? Não no amor, né? É isso. Então, assim, né, para tangibilizar isso, né, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é a história da criança e o dedo na tomada, né? Você pode falar 10 mil vezes para o seu filho pequeno não botar o dedo na tomada. Não vai ter a mesma eficácia do que o momento que ele colocar o dedo na tomada. Dali para frente, nunca mais ele põe. Porque a experiência é muito forte. E aí, na questão climática, a gente tem um problema, Eduardo. Porque sempre choveu, sempre alagou, sempre fez calor, sempre fez frio. Eu medir a diferença de intensidade e frequência disso não é um negócio automático e nem fácil das pessoas recordarem. E aí eu tenho outro problema, né? A memória mais antiga ela tende a enfraquecer. Então, se a coisa não aconteceu há muito tempo, eu tendo a esquecer e não correlacionar as coisas. O que eu quero dizer com isso? Que a instrução ela tem uma limitação muito forte quando a gente está falando principalmente de alterações climáticas e comportamento relacionado a carbono. E sem dizer também que o risco do raio cair na cabeça da pessoa é menor, né? Se você está no Rio Grande do Sul, você sente a dor. Se você não está, hoje você não sente essa dor, então talvez você esteja menos sensível. Então, como é que eu faço para motivar a ação? Na minha visão, e tem muita gente que é crítica dessa visão, não é uma visão corporativa, é uma visão do Felipe, é através de incentivos, né? Então, assim, você está comprando o produto está chegando na prateleira com altíssimas emissões que não se justificam, eu tenho que taxar esse negócio de alguma forma. Alguém tem que pagar o preço desse carbono para ele não cair na cabeça da sociedade, né? Então, a minha visão é de que o mecanismo de incentivos, sejam positivos ou restritivos, ele tende a funcionar muito bem. E aí, de novo, a gente cai num aspecto de política pública, né? Que é algo que tem que ser regulado. Quando é um mal comum ou um bem comum, ele deve ser regulado. Tá? Então, assim, não que eu não acho que a educação não tem um papel e não tem um sentido, a gente nota isso quando a gente conversa com gerações novas versus a minha geração, por exemplo, eles têm um sentido de finitude. Claro.
que eu não tinha, né? Eu de moleque ligava a torneira para escovar os dentes. Pô, da onde vem a água? Da torneira, cara. A água vem da torneira. Você vai ligar e se você deixar ela ligada lá 10 anos, ela vai ficar caindo água 10 anos. É um recurso infinito, né? Hoje não, as crianças vêm, né? Vai lá no Maps, né? Na internet, olha, fala, pô, esse negócio é redondo, ele dá a volta, eu caio no mesmo lugar, ele acaba, ele tem fim, né? Eu vejo notícia. Então, eu acho que o senso de finitude e de preservação, ele já é natural, é muito maior, a gente deve... É muito maior. Insistir nisso, né? Mas para que eu tenha um comportamento linear, tanto do sujeito que sabe que as coisas são finitas, quanto aquele que acredita que a Terra é plana, como é que eu ponho todo mundo na mesma atitude? Instruindo as decisões que ele sabe tomar com base em racionalidade, que é a decisão econômica. Se custar mais caro fazer errado, eu vou fazer o certo. Uhum. Não, perfeito. Talvez eu pegar o gancho aqui, absolutamente concordo com o Felipe. E, para mim, o desafio que a gente tem aqui é mudar o padrão, este ser o novo normal. Acho que aqui vem a mudança de comportamento, e aí o que a gente vê muito é que tem que fazer pelo exemplo, né? Então, quando um começa a fazer, o outro, isso tem que ser viral, né? E a gente tem que começar a fazer com que a sociedade... Espero daqui uns 10 anos a gente olhar para trás e a gente ter um desafio diferente desse, a gente não está mais falando desse assunto, né? Que seja já... É mudar a norma social, normal. Né? É mudar a norma social. Mais uma vez, queria agradecer você, Patrícia, Felipe, excelente papo, aprendi bastante aqui com vocês, espero poder aprender mais. Obrigada, a gente que agradece.